Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Eu não sei qual é esse momento que nós vamos nos encontrar, mas eu sei que vai ser no momento certo que Deus tem para você. E para mim também, porque esse foi o momento de Deus estar falando comigo, né? Para quem não me conhece, eu sou Ana Paula, da Igreja Batista Central, do Jardim Maravilha, né? Estou lá até quando Deus permitir, e o Senhor aprovar. E estamos aqui para mais um Jardim de Oração, né? E sempre começando agradecendo a irmã Sirene, que é responsável pelo Jardim de Oração, ao pastor Sérgio Passos, pastor da igreja, que nos confiou esse momento de estar trazendo a reflexão do Jardim de Oração, que nós utilizamos o manancial, tá? O manancial é uma bênção, né, da União Feminina Missionária Batista do Brasil. E quem escreveu a reflexão de hoje, que o tema é bem sugestivo, que fala assim, pequenos começos. Isso mesmo, pequenos começos, né? E esse tema é muito sugestivo. E quem escreveu, né? Eu sempre gosto de saber de que lugar a pessoa está falando. E foi a Jaqueline Teixeira, Jaqueline Dias Cabral Teixeira. Ela é bacharel em Relações Públicas e Jornalismo e especialista em Comunicação Empresarial e Mídias Sociais. Profissional de comunicação, ela é de Salvador, Bahia. Né? Então, essa palavra que vem lá da Bahia, né? Chegou aqui no Rio de Janeiro e agora não sei para onde Deus está levando, mas com certeza o melhor endereço é o seu coração. E o tema que ela traz para a gente é pequenos começos. E o texto base está lá em Zacarias 4, de 1 a 10. Né? Tem algumas pessoas que, meu Deus, cadê? Tem Zacarias na Bíblia? Tem Zacarias na Bíblia. E nós vamos ler esse texto rapidamente, em Zacarias, e depois a gente volta para cá, para a gente saber que lugar ela está falando, né? Mas eu já quero falar para você, mesmo que você não consiga assistir tudo de uma vez, né? Essa palavra, essa reflexão falou muito ao meu coração. E eu gostaria de te convidar a se esforçar e assistir até o final. Porque eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida como abençoou a minha vida. Então, Zacarias 4 traz assim, a quinta visão, o candelabro de ouro entre duas oliveiras. Né? Tornou o anjo a falar comigo e me despertou, né? Isso, Zacarias falando, e eu logo penso, né? Uai, anjo do Senhor fala comigo também, né? E me desperta, porque às vezes a gente está dormindo e a gente precisa levar uma chacoalhada, né? Então, tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E quantos de nós hoje nos encontramos dormindo, né? Mas esse é um outro assunto. Vamos lá. Versículo 2. E me perguntou, né? O anjo perguntou, que vês? Respondi, olho e eis um candelabro, todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Verso 3. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. 4. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isso? Até eu, quando li, também pensei, o que é isso, né? E respondeu-me o anjo que falava comigo. Quando Deus fala alguma coisa, quando Deus mostra alguma coisa, quando o anjo é do Senhor, a gente pode até não entender, mas o Senhor mesmo, ele vai explicar. Tá? Então, cuidado aonde você tem procurado explicação. Então, verso 5. Respondeu-me o anjo que falava comigo. Não sabes tu que é isto? Respondi. Não, meu senhor. 6. Prosseguiu e ele me disse. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quantas vezes você ouviu esse texto, né? Não por força, nem por violência, né? Mas pelo poder do Senhor, né? Pelo Espírito do Senhor. E aí o versículo 7. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela.
Às vezes a gente acha desse tamanho, né? E a gente é desse tamanho, tá? A gente se acha o certo, porque a gente é desse tamanho. Quem é grande é quem? Deus. Deus é grande. Verso 8. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo. Interessante que agora ele não fala do anjo, mas fala do Senhor. Porque quando o anjo fala, ele fala em nome do Senhor. Então é o próprio Deus falando com ele. E fala, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. E eu quero falar também para você. Quem dera, né? Ou quem sabe que Deus fale também. As mãos de Ana Paula lançaram os fundamentos desta casa. As mãos de seu nome lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Então, quando a gente faz qualquer coisa, não somos nós fazendo, mas é o próprio Deus nos utilizando como instrumento. Lembra quando Jesus entrou lá na cidade, né, de Jerusalém, montado do jumentinho, né? Aí tem uma história à parte, né? Não verdadeira, que fala que o jumentinho se sentiu, falou, olha lá, tudo para mim, ó, por minha causa. E aí falam, vai lá, jumentinho, agora entra sem Jesus em cima de você. E aí quando ele entra, ninguém tá nem aí para ele. Porque por mais que a gente faça a obra de Deus, na verdade nós só somos instrumentos nas mãos do Senhor. E aí para que saibam que o Senhor fez isso, quem opera é o Senhor, né? Você pode ter um violão, um teclado, instrumento que for, pode ter até né, coisas de cozinha, utensílios de cozinha. Só vai servir se tiver uma mão ali utilizando. E as nossas vidas só vão servir se a mão de Deus estiver ali nos operando em nós, né? Até porque, operando Deus ou agindo Deus, quem impedirá? E aí, versículo 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. E aí a gente volta para o texto e a Jaqueline, ela usa como base, né, que ela coloca como tema, pequenos começos, ela traz o verso 10, parte A, que a gente acabou de ler, e a versão dela fala, pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. E aí você lembra quando você começou alguma coisa e riam de você, diziam que não ia dar certo, né? E depois, quando encontram com você e vê as coisas se realizando e falam, ué, mas como? Caramba, que legal, conseguiu, né? Ficam até espantados, porque quem utilizou a tua vida foi Deus. Até para mostrar àqueles que não acreditam que quem coloca e quem faz e quem acontece é o próprio Deus. E é isso que ele quer fazer na sua vida novamente, porque eu sei que ele já fez e ele tem muito mais a fazer. Mas voltando aqui para Jaqueline, né? Vamos voltar para cá. Ela começa dizendo assim, o povo de Israel que havia regressado do cativeiro na Babilônia. Então, o que acontece? O povo estava no cativeiro, né? Cativeiro, lugar de sofrimento, lugar que nós não somos reconhecidos. O cativeiro é um lugar sombrio, é um lugar onde nós não temos direito. E o povo de Israel estava neste lugar. E aí ela completa, né? Fala, o povo que voltou, ou seja, o povo que não estava mais lá. Mas olha como esse povo veio. Esse povo estava fraco. Esse povo estava desmotivado. Esse povo estava moralmente abatido. De repente você hoje está assim também. De repente você hoje está se sentindo fraco. Deus já quebrou as cadeias que te prendiam. Deus já te libertou, mas você está lá dentro. Ou então você saiu, mas o corpo saiu, mas o espírito não saiu. Então você está com aquele pensamento de escravidão. Olha só, hein? E aí, se hoje você se encontra fraco, desmotivado, moralmente abatido, de repente falaram, caluniaram contra você. E aí Deus tem essa palavra para você também hoje, de recomeço. Pequenos começos, alguns recomeços. E ela continua,
Tudo havia sido saqueado e destruído. Você sabe o que é você ter tempos, anos construindo coisas, montando coisas e de repente tudo acaba? De repente pode ser o casamento. Você investiu tanto. Pode ser na sua vida profissional. Pode ser na sua família. Pode ser no emprego. Você dedicou horas, tempo, deixou de ter tempo com a família para se dedicar ao emprego. E depois o que acontece? Você é deixado de lado. E aí isso vem, ó. E aí aquele povo estava se sentindo saqueado, destruído. De repente, igual você hoje. O templo de Jerusalém e as muralhas da cidade estavam em ruínas. Não tinha mais a cidade, não tinha mais o templo de adoração. E aí eu lembro, né, que a gente encontra lá Paulo falando que nós somos hoje o templo de Deus. E aí eu fico pensando em quantas vezes no passado nós éramos um templo lindo, maravilhoso. Nós servíamos a Deus com alegria, nós fazíamos projetos, nós fazíamos propósitos, nós tínhamos tanta coisa. E hoje, quando a gente olha para a nossa vida espiritual, quando nós olhamos para o templo do Senhor, que somos nós, a gente vê os muros caídos, destruídos. E fala, gente, eu olho para esse muro aqui, eu olho para essa casa aqui, eu olho para esse templo aqui e não tenho mais motivação. Não tem mais jeito. Ficou tudo no passado. E aí eu lembro lá de Paulo também falando, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O Senhor quer fazer novo. O Senhor quer fazer o quê? Pequenos começos na sua vida. Amém? Eu ouvi um amém daqui, amém? Mais alto, amém? O Senhor quer fazer um novo começo, né? E aí continua. E aí Deus levantou homens para encorajar o povo a reconstruir o templo. Dentre eles, o profeta Zacarias. E eu quero dizer que neste tempo também, Deus está levantando pessoas. E eu creio que esse vídeo que você está assistindo agora também é uma maneira de Deus levantar para te encorajar a levantar e seguir. Porque todo jugo Jesus já levou na cruz. Não importa o que aconteceu no passado. Agora é hora de recomeçar. Mas está faltando pedaços. Ana Paula, você pode falar para mim, Ana Paula, está faltando pedaços. Eu perdi pessoas. Eu perdi sentimentos. Eu não consigo nem mais me amar. Eu não consigo nem mais cuidar de mim. Mas o Senhor está levantando pessoas para te mostrar que tem como recomeçar. Zorobabel era o governador do povo judeu que regressou do exílio. Olha só que responsabilidade, né? Zorobabel, eu fui até estudar um pouco sobre a vida dele depois que eu li esse texto da Jaqueline. Né? Eu fiquei curiosa e aí eu falei, gente, a gente pensa até que sabe e a gente descobre que a gente não sabe nada, né? Porque quanto mais a gente procura conhecer, mais a gente vê que tem coisas a conhecer. Enfim, Deus mandou lhe dizer que para a obra ser feita não precisava de força nem violência. E Deus fala a mesma coisa para a gente hoje. Para a obra ser feita, tanto no exterior como no nosso interior, não precisa de força nem de violência. Né? E nós lemos lá em Zacarias 4:6, quando é falado, né? Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu creio que hoje o Senhor está fazendo coisa nova na minha vida, na sua vida. E em outros através de nós. Por quê? Porque aquilo que Deus faz na nossa vida acaba atingindo outras pessoas. E vai atingindo. E aí continua. O grande sustentador de tudo seria o Senhor. Não seria Zorobabel, não seria Zacarias, não seria Ageu, não seria Neemias, Esdras, aquelas pessoas daquele tempo, mas seria quem? O próprio Senhor. E aí eu quero falar para você que com a sua força fica difícil. Na minha força fica difícil. Muitas das vezes impossível. Mas é pelo Espírito de Deus. E é esse Espírito que quer inundar a tua vida agora. Esse Espírito que está falando ao teu coração agora. É esse Espírito que está falando ao meu coração agora. Porque não é por força nem por violência.
mas é pelo Espírito do Senhor. É o Espírito do Senhor. Amém, aleluia. E aí havia um novo trabalho a ser feito. E sabe da onde aquele povo tinha que começar o trabalho? Da onde muitas das vezes a gente não quer. Do zero. Aquele povo teria que começar do zero. E aí o que acontece? Tem coisas que eu, Ana Paula, e você precisamos começar do zero. Começar do zero. Reconstruir tudo de novo. Não por força, nem por violência, mas no poder do Senhor. E aí a lição que o texto nos ensina é que não se pode desprezar o dia das pequenas coisas que nascem em Deus. Mais à frente ela fala, mas aí eu lembrei até uma vez também o meu pastor Sérgio Passos, pregou, falando sobre a semente. A gente olha uma semente e vê somente uma semente. Isso ficou gravado na minha mente, isso tem muito tempo, mas ficou gravado. Só que aquela semente pode virar uma floresta. Aquela semente pode alimentar muito. Eu trabalho com crianças e como a gente está na primavera agora, né? A gente foi fazer plantação. E estamos fazendo plantação de alpiste. Que coisa linda! Se você nunca plantou alpiste, plante alpiste. É um pouquinho de terra, um pouquinho de alpiste. E daqui a pouco aqueles cabelinhos crescendo. E a gente pega a vasilhinha e bota um olhinho. Olha que coisa linda! Aquilo que era comida de passarinho vira um enfeite para sua casa. E para purificar o ar, né? Porque as plantas fazem bem para o ar. Então, não se pode desprezar o dia das pequenas coisas que nascem em Deus. Quanta coisa a gente plantou lá no passado e hoje está fluindo. Olha, será que você saberia que ia conseguir tanta coisa como você conseguiu? Às vezes a gente olha só para o que deu errado, mas muita coisa deu certo também. E outras coisas a gente vai ter que começar do zero. Não por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Mas para ter o Espírito do Senhor, tem que ter o Senhor. Então hoje eu te convido. Entrega a sua vida ao Senhor. Comece do zero mesmo sua vida espiritual. E você que está afastado, sangue de Jesus tem poder, né? Porque o Espírito já está aí, tocando no teu coração. Então tu dá teu jeito aí e volta para Jesus. E não pense, eu tenho que acertar isso na minha vida, eu tenho que acertar isso. Porque é pelo Espírito do Senhor. É pelo Espírito do Senhor. E aí ela continua, senão eu me empolgo, né? Ela continua e fala assim: o trabalho que o Senhor colocar em nossas mãos, por menor que pareça ser, deve ser feito com empenho. Não importa. Mas eu trabalhava como não sei o quê, eu fui mandada embora e agora eu tenho que fazer isso. Faça da melhor forma possível. A questão não está no que se faz em si, desde que seja claro, honesto, né, direito, mas como se faz. Faça da melhor forma. Eu lembro que uma época da minha vida, eu mudei de emprego e as pessoas falavam para mim, várias pessoas falaram, mas você vai se rebaixar, você vai ser rebaixada. E eu falei, eu não vou ser rebaixada. Ai, mas você vai sim, porque você vai sair de um cargo de chefia e você agora vai ser... E eu falei assim, olha, eu vou trabalhar honestamente. E, na verdade, hoje, eu parecendo estar rebaixada, o meu salário vai ser maior do que quando eu era chefe. Então, cuidado, seja humilde. Às vezes a gente fica muito com títulos, né? Com postura, com coisa... Ai, mas aí o que a sociedade vai falar? O que vão dizer? O importante é o que Deus vai falar. De repente, se eu tivesse no emprego antigo, eu não estaria aqui contigo agora, eu não teria tempo. Então, Deus sabe. E não tenha medo de recomeçar. Eu comecei lá do zero. Glória a Deus por isso. Vamos lá, continuando. Valorize a sua semente. Valorize o seu começo. Deixe também o passado para trás. Às vezes a gente fica, mas no passado, porque antigamente, mas não sei o quê, em 1980 e tantos. O passado no passado. O presente agora.
e o futuro pertence a Deus. Mas o que eu plantar agora, eu vou colher lá. E muitas das vezes hoje eu estou colhendo o que eu plantei lá atrás. Só que a gente tem uma ótima notícia para você. O Senhor nosso Deus, Ele também é lavrador. E Ele sabe cuidar da terra. E Ele sabe arar a terra, né? Se ler a Bíblia a gente vai ver isso. Então, peça ao Senhor para cuidar da sua terra. Vamos voltar para cá que a gente está terminando. Um dia, o templo de Jerusalém havia sido suntuoso e os muros grandiosos. Mas a realidade se tornou outra. A lembrança constante do que era e não é mais pode trazer apatia e desânimo, porque aquele templo era lindo, só que foi destruído. De repente, aos seus olhos, a sua vida era linda, mas foi destruída. E aí você vai acabar, a gente está no setembro amarelo, né? Você vai acabar com a sua vida? De jeito nenhum. Você vai recomeçar. Vai recomeçar. Você vai começar aos poucos, pequenos começos. Não porque você consegue, não porque você tem força, mas porque você agora vai ter a ajuda do Espírito Santo de Deus. E quantos amigos eu tenho que têm recomeçado? E quantas pessoas eu acompanho que têm recomeçado? E no início é meio complicado, é doloroso, mas tem colhido frutos maravilhosos. Reconstruir dá trabalho. Pequenos começos dá trabalho, mas depois fica maravilhoso. E aí, quando eu lembro dessa construção do templo, eu lembro que depois lá na frente a gente vai falar o quê? Que o povo fala, mas era assim, o outro era melhor, não sei o quê. E a gente chega e fala o quê? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. E eu falo para você, o que está por vir, se você fizer o que Deus manda fazer, vai ser muito melhor do que lá no passado. Mesmo que agora você não tenha o mesmo vigor. Mesmo que agora você esteja mais devagar. Mas para que pressa? Né? Eu lembro mais uma vez, já estou terminando, eu não sei mais se foi Jardim de Oração ou se foi um vídeo aleatório que o nosso pastor também fez, que o título era Quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Mas hoje a gente tem as tâmaras, porque alguém plantou. De repente você não vai ver com seus olhos físicos, mas você vai ver pelos olhos da fé. E isso só se entende espiritualmente. Vamos lá, o último parágrafo dela. Antes do último parágrafo ela fala: quando Deus nos dá um novo começo, temos que olhar em frente e seguir adiante. Olhe para frente. Prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo. Paulo tinha um alvo e Deus está te dando um alvo. E último parágrafo. Precisamos compreender que nada grandioso se constrói da noite para o dia. Dá trabalho construir, mas é muito maravilhoso, né? Deus sempre valoriza os passos dados, o processo de cada projeto. Lembre-se de que as pequenas coisas do hoje são, nas mãos de Deus, sementes de um amanhã florido e frutífero. E aí eu queria deixar algumas lições que eu anotei depois que eu estudei essa reflexão do manancial, né? O título é Pequenos Começos, de Jaqueline Teixeira. E aí as lições que eu tirei foi: Deus já permitiu que você saísse do cativeiro. As cadeias já estão abertas, é só você sair. 2, mesmo que você esteja fraco, desmotivado, siga a ordem de Deus, obediência. Siga a ordem de Deus. 3, Deus está nos levantando para te encorajar e reconstruir. 4, faça, não por força ou violência, mas pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. 5, se necessário, comece do zero. Não tenha medo, comece do zero. E se de repente não der certo, a gente começa de novo. Porque é pelo Espírito do Senhor. Não despreze o início. Só Deus sabe o que acontecerá no final. Faça tudo com empenho. Valorize cada sementinha que Deus te dá. Deixe o passado para trás,
Porque se a gente ficar olhando para trás, vai trazer desânimo, vai trazer tristeza. A gente não vai ver o que a gente está ganhando. Mas você vai olhar para frente. Mais do que olhar para frente, você vai olhar para o alto, onde está o autor e consumador da nossa fé. E aí, voltando a Jaqueline, quando Deus nos dá um novo começo, temos que olhar em frente e seguir. Precisamos compreender que nada grandioso se constrói da noite para o dia. Deus sempre valoriza os passos dados, o processo de cada projeto. Lembre-se de que as pequenas coisas de hoje, nas mãos de Deus, serão semente de um amanhã florido e frutífero. Então, estamos na primavera. Plante, semeie, floresça e faça florescer. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por essa palavra que falou ao meu coração. Senhor, obrigada porque tem coisas que eu preciso recomeçar. Tem coisas que eu preciso começar. Não por mim, mas pelo Teu Espírito. E que, Senhor, o Senhor abençoe meus irmãos também. Abençoe, Senhor, quem está assistindo esse vídeo, Pai. E que, em nome de Jesus, se essa pessoa chegou até aqui, até esse final, é porque o Senhor falou grandemente ao coração. E continua nos falando, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo, fique com Deus. Deus guarde e proteja você. E recomece, ou comece, pequenos começos. E lembre-se, de repente, coloca nos comentários. E se essa mensagem, né, se essa reflexão falou ao seu coração, encaminhe para alguém e fala, olha, falou meu coração, de repente, conforme você estava ouvindo, lembrou de alguém, compartilhe com essa pessoa, para essa palavra chegar a várias pessoas que estão precisando. Hoje estamos num mundo que muitos falam de derrota. Mas a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Por isso que eu te convidei a aceitar Jesus. Hoje, agora. E por isso que eu falei para você, volte para Jesus. Porque não existe lugar melhor. E Ele quer reconstruir esse templo aí. Que não é mais um templo físico, mas o templo espiritual que você é. Que Deus nos abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.